Nesta sessão, iremos falar do mestrado em Mediação Intercultural e Intervenção Social, que funciona no Instituto Politécnico de Leiria e, em particular, na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais. É integrado numa oferta conjunta do Centro de Investigação em Ciências Sociais e este mestrado pretende, sobretudo, proporcionar conhecimentos e competências, quer a nível teórico, quer prático, quer metodológico, nas áreas-chave da valorização da compreensão do caráter multicultural da sociedade contemporânea e do trabalho social entre culturas e grupos sociais diversos. O mestrado procura dar resposta a uma necessidade premente nas sociedades contemporâneas, sociedades estas que são cada vez mais marcadas pela diversificação da própria diversidade. Por um lado, procura dar resposta à necessidade de desenvolver estudos na área da mediação intercultural e da intervenção social, e em diferentes áreas conexas com estas duas temáticas, quer sejam elas as migrações internacionais, quer sejam a pedagogia social, quer seja o desenvolvimento comunitário, a intervenção social, etc. Por outro lado, procura dar resposta à necessidade de fazer acompanhar a intervenção social com grupos diversos de uma reflexão em torno dos aspectos científicos, práticos e mesmo éticos do trabalho com as complexidades culturais das sociedades modernas. Os objetivos que estão expressos de forma mais desenvolvida na descrição do mestrado que podem encontrar na página da escola são construir competências específicas para a concepção e execução das tarefas próprias dos vários intervenientes nas atividades de mediação intercultural, oferecer aos estudantes a oportunidade de explorar o potencial das novas ferramentas das ciências sociais e do trabalho social e orientação na prevenção e resolução de tensões sociais e capacitar os estudantes para o exercício de funções de mediação intercultural e intervenção social com diferentes grupos, como, por exemplo, populações migrantes, minorias étnicas, crianças e jovens em risco, populações excluídas e em contextos variados, na escola, em contexto laboral, nas organizações e nas instituições de solidariedade social. A estrutura curricular do mestrado é, como praticamente todos os mestrados em Portugal, repartida por 2 anos letivos. No primeiro ano é uma componente mais letiva. Temos no primeiro semestre 4 unidades curriculares. A primeira, migrações, globalização e coesão social. A segunda, mediações socioculturais, conceitos e contextos. Uma terceira, direito e mediação. E uma quarta, metodologias de investigação. No segundo semestre, as unidades curriculares são o seminário temático de mediação e intervenção, famílias, grupos e comunidades. A unidade curricular dedicada ao profissional da mediação e intervenção social. Uma terceira dedicada à mediação sociocultural em territórios educativos. E uma quarta dedicada às metodologias de investigação 2. No segundo ano, existe uma unidade curricular de acompanhamento do projeto, de dissertação e de estágio dos alunos e, naturalmente, a unidade de realização do projeto de intervenção, de uma dissertação ou de um estágio. São estas as 3 formas pelas quais os alunos podem realizar o seu trabalho final de mestrado. Tem sido um mestrado com bastante procura e com uma taxa de sucesso até bastante elevada, em termos comparativos, e exemplos desses sucessos estão aqui presentes. Os 2 estudantes que terminaram os seus cursos de mestrado, a Joana Deus e o Rodolfo Correia, que fizeram trabalhos sobre realidades diferentes e eles próprios irão falar um pouco desse trabalho que realizaram
no âmbito do mestrado e também das suas expectativas que tinham antes de ir para o mestrado. Obrigada, uma boa tarde a todos e a todas. Portanto, o meu nome é Joana Deus, eu decidi ingressar no mestrado de Mediação Intercultural e Intervenção Social, acima de tudo porque trabalho já há cerca de 12 anos num território muito multicultural, que é a Mouraria e que hoje, pelos piores motivos, está na boca do país. Portanto, trabalho numa organização de desenvolvimento local com enfoque muito nas comunidades presentes neste território, nas mais diversas áreas, portanto, na área temos um CLAIM, um Centro Local de Apoio ao Imigrante, portanto, na área jurídica, na área social, temos intervenção em escolas, com crianças e famílias migrantes, portanto, o nosso foco é muito as comunidades migrantes, e por isso queria ter ferramentas também, mais ferramentas para trabalhar com esta realidade, que é o meu dia a dia. Portanto, queria compreender também melhor estas dinâmicas interculturais e contribuir de alguma forma para uma sociedade mais inclusiva, mais coesa, mais junta. Acreditando sempre aqui no diálogo intercultural, sendo essencial para esta harmonia, e percebi que a mediação intercultural podia ser aqui a ponte para superar estas barreiras e promover uma verdadeira integração social. Sendo este território onde eu trabalho muito multicultural, mas também com uma comunidade portuguesa com tradições muito fortes e com uma ligação ao território também muito, muito forte, muito vincada, há aqui desafios que se colocam relativamente às questões culturais e estas barreiras muito grandes. Portanto, desde o início procurei aqui que a formação fosse para além da teoria, na verdade, algo também que me permitisse desenvolver aqui competências e algumas práticas que me pudesse também atuar no terreno, portanto levar para o território, levar para as escolas onde tenho trabalhado ao longo destes anos. E esperava, como, a nível de expectativas, encontrar um ambiente académico que incentivasse aqui a reflexão crítica, que me proporcionasse essas ferramentas para intervir em contextos sociais diversos. Queria também ter aqui um reforço de competências na aprendizagem a lidar com estes conflitos interculturais, apoiando estas comunidades minoritárias e facilitar aqui os processos de inclusão social. Portanto, isto era um bocadinho as minhas motivações, eram as minhas motivações e expectativas com as quais eu cheguei aqui a este mestrado. A nível de desafios, como acho que em qualquer outro percurso académico houve naturalmente desafios, aqui a conciliação entre os estudos, o trabalho, o meu trabalho diário e também toda a minha vida pessoal, houve aqui, claro, um grande investimento, e também no trabalho final, não é? No projeto que aprendi, que apresentei, e que incluiu também aqui a prática de campo, exigiu aqui uma organização e resiliência da minha parte, mas que foi também muito acompanhada, tanto no primeiro ano pelos professores e pelo grupo de trabalho com quem nós estávamos, com os nossos colegas e colegas, mas também depois com o orientador que esteve comigo neste segundo ano, que foi fundamental também para me manter aqui motivada e resiliente. Aqui outro desafio, se calhar, foi aqui na reflexão e construção de possíveis respostas conjuntas, não é? Em situações reais, de exclusão e desigualdade, que por vezes temos esta sensação de impotência, eu sinto-a diariamente no meu trabalho, diante de certas problemáticas sociais, e hoje em dia, trabalhando nesta área das migrações em específico, elas são muito maiores, por questões também de alterações legislativas, e que nos trazem depois outros desafios que se prendem muito com a questão também destas mediações, da mediação intercultural. Enfim, acho que estamos assim num momento em que este mestrado faz mais sentido do que nunca, não é? E acho que também me trouxe aqui aprendizagens, e que me ensinou, acho que a pequena mudança, por mais que ela seja, e algo que reforcei aqui durante este percurso académico, começa aqui pelo empenho e dedicação de cada um de nós, e eu acredito que desta forma também poderemos fazer aqui a diferença. Portanto, durante este percurso académico também tive a oportunidade de trabalhar neste projeto de intervenção social, que acabo por fazê-lo ao longo de todo este meu percurso profissional, que também me permitiu trazer algumas das situações e vivências no meu dia a dia para dentro da sala de aula, o que foi bom, foi muito bom estas partilhas para ter também este lado mais prático, e que me permitiu também refletir e partilhar com os colegas e com os professores soluções alternativas, a construção de respostas para desafios que se impõem nestes contextos diversos. Dizer aqui só para terminar que esta dissertação do mestrado, portanto a minha, teve aqui como tema
acolhimento e inclusão de alunos e famílias provenientes de contextos culturais e étnicos diversos em escolas do município de Lisboa, em que tentei analisar os desafios enfrentados por estudantes e pelas famílias migrantes no sistema educativo, bem como as estratégias utilizadas pelas escolas para promover a inclusão e o sucesso escolar destes alunos e também o envolvimento destas famílias. Foi uma, apesar de ter sido muito limitada na amostra, foi muito rica e muito enriquecedora para mim, e claramente reforçou aqui a importância da mediação intercultural em contexto escolar, e permitiu-me também, junto dos agrupamentos de escola em que tive aqui a possibilidade de fazer esta investigação, permitiu-me propor aqui algumas soluções para melhorar a integração destas comunidades. Houve aqui até uma troca entre os próprios agrupamentos que estiveram envolvidos na minha tese, a verdade é esta. Houve aqui momentos em que estes diretores e coordenadores estiveram envolvidos e, portanto, houve aqui uma troca que também foi bastante interessante. E olhando assim para trás, percebo que o impacto que este mestrado teve na minha vida profissional e pessoal, portanto, sai desta experiência naturalmente, não só com mais conhecimentos, mas também um sentido reforçado desta responsabilidade social. E vejo, sem dúvida, a mediação não apenas como uma profissão, mas também como uma missão, como uma forma de estar enquanto técnica, enquanto coordenadora de projetos. E portanto foi algo muito importante e valioso que eu trago comigo. Portanto, acredito que outras pessoas que tenham interesse e que acreditam na importância deste diálogo intercultural, e reforço que hoje mais do que nunca ele é necessário, e é necessário para desconstruir preconceitos, para desconstruir mitos, para aproximar pessoas. E nós lidamos isso, como eu disse, eu estou na moradia, portanto lidamos isso agora de uma forma muito mais clara do que há uns anos atrás. E as pessoas que acreditam, portanto, neste diálogo, na justiça, na empatia, acho que este mestrado, para além de todos os conteúdos teóricos importantíssimos, pode transformar a visão e a forma de intervenção nas comunidades e em contextos diversos. E portanto eu acredito que seja sem dúvida uma grande mais-valia. Sou Rodolfo. O que é que me levou, portanto, a vir para este mestrado? Muito simples, a satisfação pessoal e a necessidade da gente estar constantemente a querer nos satisfazer e a querer evoluir. Eu sou uma pessoa que gosto particularmente de estar sempre a necessidade de conhecimento, de estar sempre a ler, estar sempre a pesquisar, de forma muito inconsciente, e que este mestrado me levou a perceber que gosto cada vez mais de investigar, gosto cada vez mais dessa vontade de perceber como lidar com o outro, e como trabalhar para o outro com o outro, que acho que é a base da mediação. Esta necessidade pessoal, juntando e aliada à necessidade académica de evoluirmos academicamente, num sentido seja numa perspectiva mais profissional, que também tem a ver com isso, mas numa perspectiva também académica, porque esta necessidade de conhecimento e de evolução levou-me a candidatar-me não a este mestrado inicialmente, porque eu candidatei-me a outro, mas obtive, ou melhor, eu candidatei-me a este sem querer, que eu mandei um e-mail com a intenção de me candidatar a outro, que existe também, mas lembro-me perfeitamente do professor Ricardo me mandar um e-mail e me dizer assim: você enganou-se. E eu enganei-me, mas porquê? Estivemos ali a falar e ele explicou-me o curso e eu fiquei deliciado. Deliciei-me com o curso e disse: não, vai ser para este. Foi para este, não me arrependo de todo. Porque, como a Joana disse, esta necessidade de nós sabermos dialogar com uma sociedade multicultural é extremamente importante. E que vai desmistificar e desmontar um conjunto de conceitos e preconceitos que nós vamos criando ao longo do tempo, e que este mestrado nos faz com que a gente pare, pense, reflita, consiga trocar ideias com colegas, com professores, pessoas que investigam nesta área constantemente e que nos levam a ver o mundo de uma outra forma. E para mim este mestrado, como diz, pegando nas palavras da Joana, é uma mudança, tanto profissional como pessoal, porque eu vejo a minha evolução de como eu lidava antes e como eu lido agora, é uma perspectiva completamente diferente. Pronto, o que é que me motivou? Pessoalmente,
esta questão da sede de conhecimento. A minha médica diz que eu sou hiperativo e que necessito sempre de fazer coisas, por isso há esta necessidade. Houve a necessidade profissional de evoluir também profissionalmente, numa questão de posicionamento também no mercado. Eu já falo do que é que faço. E a parte académica ao fazer, tentar fazer algo também para estes dois posicionamentos. Eu trabalho num projeto que é o Centro da Solidariedade de Braga, que é o Projeto Homem. É um projeto que tem uma comunidade terapêutica, que faz tratamento à toxicodependência e alcoolemia. Temos uma equipa de rua, portanto, fazemos intervenção em meio profissional, e fazemos várias intervenções dentro da prevenção, intervenção e minimização de riscos e danos. E esta necessidade e este contexto de trabalhar com sujeitos vulneráveis, com pessoas vulneráveis, levou-me um bocadinho também a esta formação, ao qual eu percebi que é extremamente importante. A mediação sinceramente, acho que deveria dar mediação nas escolas, para sabermos mediar o dia a dia com uns com os outros. Atualmente, eu tenho um projeto de empreendedorismo social, um projeto de trabalho a desenvolvimento, portanto, trabalha com as artes, trabalha as artes e com adolescentes de risco. O projeto chama-se Equilíbrio Social Circos, que foi basicamente o meu objeto de estudo. Em relação a desafios, para mim foi extremamente desafiante a formação, porque a nível pessoal, eu lembro-me de ter aulas com o meu filho ao colo. Infelizmente, teve que ser, e esta mediação que tanto os diretores do curso como os professores tinham, e a paciência e esta forma de estar, de tentar encontrar um equilíbrio para que nós consigamos fazer as coisas, para mim foi das coisas mais espetaculares na formação, neste caso neste mestrado, que é, há uma articulação. Claro que temos que cumprir parado, temos que cumprir os prazos, temos que cumprir os timings, isso temos que ser, mas há uma grande mediação com todos para que isto seja possível. Lembro-me perfeitamente no processo da minha tese, que foi para mim das cenas mais desafiantes, porque eu fiz a minha tese num processo de separação. Então foi lindo ter que escrever e ter que. E para mim, neste processo de separação, foi extremamente importante este curso, esta formação e aquilo que aprendi no primeiro ano, porque fizeram-me perceber como é que eu tinha que lidar com o outro e trabalhar para o outro, para encontrar soluções, sem confrontar o outro. E é neste sentido que a mediação, esta formação é extremamente útil para o nosso dia a dia, extremamente útil para quem trabalha em contextos vulneráveis, para saber lidar com eles, é extremamente importante para um desenvolvimento profissional. Por isso, eu não me arrependo de nada de ter tirado portanto, este mestrado. Como eu estava a dizer, eu tenho um projeto de empreendedorismo social em que trabalho as artes como forma de desenvolvimento de competências socioemocionais, psicomotoras e cognitivas, as artes do circo. Então, eu fiz um objeto de estudo que se chama o Circo como Processo de Inclusão na Escola. Projeto Equilíbrio Social Circos. Nós, neste momento, este projeto trabalha em 14 escolas, trabalha em 9 agrupamentos de escola, com associações nacionais de intervenção sobre dotação, está a desenvolver-se. E eu, com esta tese de dissertação, eu consegui investigar o impacto que tem o circo social, que é aquilo que eu investigo, como ferramenta pedagógica para a inclusão no ambiente escolar. O estudo foca-se no projeto, neste caso no nosso projeto, o projeto Equilíbrio Social Circos, que é implementado em várias escolas, como falei. O que é que eu fiz? Das diferentes escolas que nós já trabalhávamos, ou que eu intervenho, eu fiz tentei perceber que se aquilo que eu estava a fazer bem feito. O primeiro ano foi excepcional para haver uma mudança brutal na nossa forma de intervir, na minha maneira de intervir com estes miúdos, e que fez com que esta investigação tivesse um impacto brutal. Nós tivemos melhorias nas relações interpessoais, porque nós trabalhamos sempre com eles, mas ensinamos as artes, pomos a superá-los, pomos a evoluí-los, conseguimos através do lúdico conseguir perceber quais são as fragilidades deles, mas esta ferramenta é o diálogo que nós necessitamos para eles, nós precisamos de constantemente mediar tanto as relações familiares como as relações pessoais, a relação entre o aluno e o professor, a relação entre o técnico, o aluno, o professor e a escola, e isto faz com que a integração deles
tenham uma perspectiva mais intensa e tenham um significado mais um potencial, consiga ter uma integração mais plena. Portanto, eu fiz a investigação através de focos grupos com miúdos, através da observação direta, pesquisa documental, mas fiz este trabalho todo. A mediação fez com que o projeto que eu investiguei conseguisse perceber que consegue fazer um desenvolvimento integral do adolescente. E que o projeto que eu aplico não é nada mais, nada menos que uma forma de mediação intercultural. Eu trabalho com etnias, com minorias, com imigrantes, e este mestrado fez com que a minha percepção e o trabalho que eu desenvolvesse, ou o trabalho que eu desenvolvo, ou melhor, digo que foi validar todo o meu processo, percebendo que a principal ferramenta da minha intervenção é a mediação intercultural. Eu convido todos a pesquisarem a minha tese e convido todos a, se quiserem um dia vir ao Norte, terei todo o prazer em mostrar o projeto, conhecerem como é que a coisa funciona. Mas aproveitem, tirem o mestrado. Muito obrigado, Rodolfo e Joana. Ambos referiram uma característica essencial do mestrado. O mestrado é oferecido em regime de B-learning, ou seja, tem atividades que são realizadas de forma autónoma pelos alunos e tem sessões presenciais, mas que são transmitidas via Zoom para os alunos em qualquer parte que eles estejam. E, felizmente, temos tido alunos de todas as partes do continente e mesmo de outros países que têm conseguido fazer o nosso mestrado à distância, alguns sem nunca virem a Leiria, nem para a defesa do trabalho final, porque essa também pode ser feita online, mobilizando assim as novas tecnologias que existem para possibilitar a aquisição de competências e de conhecimentos. Os dois casos são um exemplo de o curso feito à distância, grande parte do curso, e feito com mestria e com muito sucesso. Muito obrigado a todos. Espero que os que vejam esta breve sessão se sintam estimulados, pelo menos para conhecer um pouco mais este mestrado e, quem sabe, matricularem-se no mesmo para o frequentarem nos próximos anos letivos. Obrigado.